Olá, boa tarde. O desemprego cai no segundo trimestre, mas ainda atinge quase 13 milhões de brasileiros. E o número de trabalhadores com carteira assinada é o menor desde 2012. Ceará, criminosos atacam prédios públicos pelo 5º dia seguido. Uma operação policial mira funcionários das 3 maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil. Eles são suspeitos de formar uma quadrilha para controlar os preços nos postos no Paraná. O presidente Donald Trump ameaça parar o governo se o Congresso não liberar dinheiro para a construção do muro na fronteira com o México. Agentes da inteligência americana suspeitam que a Coreia do Norte continue a produzir mísseis balísticos. Morre aos 96 anos o advogado Hélio Bicudo. Um temporal de granizo provoca destruição no interior do Paraná. E a chuva volta a cair em São Paulo depois de 46 dias de estiagem. O Jornal Hoje está começando. Voltou a chover em São Paulo depois de mais de 40 dias de seca. A estiagem era ainda maior no sistema Cantareira, que abastece parte da cidade. Mas o temporal não foi suficiente para tirar o alerta das represas, como mostra a repórter Janaína Lepre. Já fazia 105 dias que as represas do sistema Cantareira não viam uma chuva boa desse jeito. No reservatório Atibainha, em Nazaré Paulista, só de olhar para a margem dá para perceber que o nível está bem baixo. O Tiziano é dono de um restaurante à beira da represa. Aqui também funciona uma marina. Ele mostra o quanto já teve que recuar o pier de embarque nos últimos 3 meses. Baixa sempre é essa época do ano, mas pouco, né? Normal 1 metro. Aqui, se você visualizar, dá uns 8 a 10 metros já a mais do que o normal. Quem mora aqui perto da represa costuma olhar para essa ponte para saber quanto o nível da água baixou. Normalmente, fora do período de seca, toda aquela parte ali mais escura fica submersa. Agora já dá para ver bem. O sistema Cantareira entrou no nível de alerta, que é quando está com menos de 40% da capacidade. Segundo a Sabesp, hoje de manhã, o índice era de 39,6%. Caiu um pouco de ontem para hoje, mesmo com a chuva. No reservatório Jaguari, que fica em Joanópolis, a imagem é parecida. O sistema Cantareira chegou a atender 9 milhões de pessoas só na região metropolitana de São Paulo. Mas desde a crise hídrica de 2014 e 2015, abastece 7 milhões e 400 mil moradores. A Sabesp diz que vem economizando o uso do Cantareira desde junho do ano passado, porque conseguiu reduzir as perdas e interligou outros sistemas para distribuir o abastecimento. Mas não dá para relaxar. A chuva de hoje deve aliviar muito pouco, segundo os meteorologistas. Elas são ainda de forma rápida e muito isolada e não devem trazer um grande alívio nessa questão do nível dos reservatórios. Para isso, teriam que ter uma chuva mais generalizada e contínua, além de vários dias seguidos, para que sofresse um impacto significativo. Em São Paulo, muita gente comemorou o temporal, que começou ontem à noite. Já fazia 46 dias que não chovia nada na capital. Estava muito seco. E você sente as narinas secas, a garganta seca. Então, com essa chuvinha, nossa, foi uma bênção. Mas para todos respirarem aliviados, é preciso mudar hábitos, segundo esse ambientalista. Ele diz quais medidas precisam ser tomadas para a gente não ficar sempre nas mãos de São Pedro. É preciso voltar a despoluir os rios, é preciso recuperar os mananciais, reduzir as perdas e usar a água de forma mais eficiente nas nossas casas, na indústria, na agricultura, para gerar essa poupança para o futuro. A situação também é preocupante no sul de Minas. O Lago de Furnas chegou ao menor nível para o mês de julho desde 2001. O reservatório utilizado para a geração de energia na região sudeste é um dos mais importantes do país. Abastece outras 13 usinas. Mas hoje o nível do lago está quase 11 metros abaixo do normal e com apenas 27% da capacidade. Há pelo menos 2 meses não chove no sul de Minas. Vamos falar agora com o Thiago Scheuer.
Scheuer, boa tarde, bem-vindo. Fala, Doni, bem-vindo você também, boa tarde. Maravilha. Boa tarde, gente. Depois de 2 semanas mais ou menos. Meu caro, seguinte, o tempo virou em boa parte do Sudeste, mas fato é também que essa chuva não resolve de vez os problemas da seca, né? Não mesmo, viu, Doni? A gente viu na reportagem da Janaína Lepre, né? Até o meteorologista comentou isso, não resolve, até porque teria que chover muito por vários dias seguidos para os reservatórios começarem a se recuperar. Isso não deve acontecer no inverno, porque, como a gente sempre diz, é uma estação seca aqui no Sudeste. Tanto em São José da Barra, lá em Minas, né, que fica na região da usina de Furnas, quanto aqui na Grande São Paulo, a gente pegou a capital, por exemplo, hoje não tem aquela chuvarada, né? Mas tem alguma chuva prevista, 8 milímetros lá em Minas e 25 aqui em São Paulo, a maior parte disso já foi de manhã. Aliás, julho foi um mês mais seco que o normal em praticamente todo o Sudeste. Todas as 4 capitais que a gente pegou como exemplo, aí sim a chuva ficou abaixo do normal. Agora, olha como amanheceram ruas e calçadas de Itararé, no interior paulista. A camada de gelo tinha 10 centímetros de altura. A chuva de granizo começou ainda de madrugada e também atingiu outras cidades ali da região. Agora vamos para o Paraná. Sengés, no norte do estado, aí sim o granizo danificou mais de 520 casas e até prédios públicos da cidade, comunidades de saúde e também a Câmara Municipal, Doni. E hoje onde mais vai ter chuva? Hoje tem chuva mais presa aí nos cantos do Brasil, né? Tem nas 4 capitais do Sudeste alguma chuva, né? E também você vê que tem muitas nuvens aqui por causa da frente fria que subiu e está deixando tudo mais úmido. Está sendo frio de janeiro hoje, né? Lá no Rio, com 23 só de máxima e bastante chuva. BH não tem muita chuva não, 29 graus, 3 milímetros que devem chegar à noite. E em Curitiba, hoje a terra da garoa por lá, viu? Tudo mais nublado, aquela chuva fica molhando um pouquinho, 15 graus frio. Aí todo o leste do Paraná, né, tá com um dia mais fechadão, mesma coisa aí, parece com Curitiba hoje, que São Paulo também. Como eu falei, chuva presa nos cantos do Brasil, veja só, no leste e do Nordeste, toda essa faixa em verde, e também aqui, ó, pegando do Maranhão, invadindo o norte, também nesta faixa aqui. Veja que no restante do Brasil, roupa no varal, dá para colocar, muito seco e também com sol, inclusive lá no sul do Brasil. Tá dando praia hoje em Fortaleza, viu? E aí em Campo Grande também tem tempo firme. Agora Macapá e São Paulo, com esta chuva aí prevista, 19 em São Paulo, em Floripa, tempo firme também com 19 graus. No sul e no sudeste esse frio continua? Vai continuar assim, né? Amanhã de manhã ainda continua frio, tem risco de geada nas serras gaúcha e catarinense, também lá no parte sul do Rio Grande do Sul, e nevoeiro em toda essa área em azul. Agora, olha a friaca aí pegando 7 graus para começar o dia lá em Porto Alegre, 10 em Floripa, no Rio de Janeiro 14, 12 em São Paulo, 16 em Campo Grande e em BH 14 também. Separem os cobertores para esta noite. Recado dado, valeu. Valeu, Doni, obrigado. até amanhã, tchau. Até amanhã. Os bombeiros já conseguiram controlar 27% do incêndio florestal que atinge a costa oeste dos Estados Unidos há quase 2 semanas. Cerca de 36 mil bombeiros estão atuando contra o fogo e em condições muito difíceis. A temperatura na Califórnia tem ficado acima dos 40 graus Celsius. O tempo é seco e os ventos fortes ajudam a alastrar as chamas. O fogo já destruiu uma área de mais de 400 quilômetros quadrados, mais de 1.000 casas. Além disso, 6 pessoas morreram e 19 estão desaparecidas. Na Indonésia foram resgatadas mais de 500 pessoas que ficaram presas numa encosta de um vulcão depois de um terremoto. 543 pessoas conseguiram descer em segurança ontem à noite. O terremoto de 6,4 de magnitude sacudiu a Indonésia no domingo. 16 pessoas morreram e 330 ficaram feridas. As equipes de resgate ainda precisam trazer o corpo de um montanhista que morreu quando foi atingido por uma pedra. O Rinjani é o segundo maior vulcão da Indonésia e é muito frequentado por turistas. Pelo 5º dia seguido, prédios públicos foram atacados em Fortaleza e na região metropolitana da cidade. A reportagem é da Aline Oliveira. Foi uma madrugada tensa para policiais que estavam de plantão em 2 delegacias. Nesta, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, vários carros apreendidos que estavam em frente ao prédio foram incendiados. Pelo menos 6 veículos ficaram totalmente destruídos. A gente vai instaurar novamente um inquérito
tentar ter acesso às imagens de segurança das câmeras daqui da delegacia, né, para ver se a gente consegue identificar o possível autor do incêndio. No mesmo horário, mais de 40 tiros foram disparados contra esta outra delegacia, em Fortaleza. 2 inspetores que estavam de plantão tiveram que se esconder para não serem atingidos. Já é o 5º dia de ataques seguidos em Fortaleza e região metropolitana. Pelo menos 16 prédios foram alvos de tiros e bombas, além de delegacias de polícia, agências bancárias, dos Correios, secretarias de governo e até um depósito do Detran, onde mais de 150 motos foram incendiadas. 16 ônibus já foram incendiados desde a última sexta, quando começaram as ações criminosas. O último foi ontem, no começo da noite, em Fortaleza. Bandidos entraram neste micro-ônibus, mandaram os passageiros descerem e atearam fogo no veículo. Em nenhum dos casos houve registro de feridos. Mesmo assim, quem depende do transporte público tem medo. Nos terminais de ônibus da cidade, algumas linhas saem com escolta da polícia. É bom, né? Tem que prevenir alguma coisa, né? Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, os ataques começaram depois que 3 homens foram mortos durante uma operação policial na semana passada no interior do estado. Eles eram vinculados a um grupo criminoso aqui do estado do Ceará, o que na sexta-feira gerou uma reação desses bandidos. E aí nós tivemos algumas ocorrências criminais. No fim da manhã, a polícia divulgou nota informando sobre a prisão de mais 5 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques. Agora são 8 presos no total. No Paraná, vence hoje o prazo para que o delegado que apura a morte da advogada Tatiane Spitzner entregue o resultado das investigações. A reportagem é da Bruna Bronowski, de Guarapuava. O inquérito que será entregue ao Ministério Público não será completo. Vão ficar de fora perícias como a da queda do corpo e a de constatação de morte por asfixia, que ainda não estão prontas. O delegado Bruno Maciosek não quis dar entrevista, mas disse que tem elementos suficientes para entregar o inquérito e que a base desse documento vai ser o laudo feito pela perícia do lugar onde Tatiane foi encontrada morta. Esse relatório deve incluir as análises das imagens das câmeras de segurança que, segundo o delegado, mostram Luiz Felipe agredindo Tatiane e também os depoimentos de 18 pessoas. Um dos depoimentos é de um homem que mora em frente ao prédio. A polícia, ele disse que em uma das sacadas do edifício havia uma mulher com uma das pernas para fora, debruçada sobre o parapeito, ameaçando se jogar, mas que ela desistiu. A testemunha também disse que viu que a mulher e o homem se seguraram e ocorria uma briga entre eles ali no chão da sacada. Em seguida, os dois levantaram e o homem entrou no apartamento, sendo seguido pela mulher. E passado algum tempo, o homem saiu novamente para a sacada e se segurou no parapeito e acenou com a cabeça de forma negativa, parecendo muito nervoso. A testemunha contou que voltou para casa e minutos depois ouviu um barulho na rua como se fosse um objeto caindo e afirmou que depois viu um homem sair pela portaria do prédio, caminhar em direção à calçada, colocar as mãos na cabeça e dizer: "O que você fez?". Em seguida, a testemunha correu em direção ao homem, momento em que viu a mulher caída. Ainda de acordo com o depoimento, enquanto a testemunha chamava o socorro, esse homem chorando dizia: "Não adianta, ela já está morta". Luiz Felipe a ergueu e a levou para dentro do prédio. O biólogo Luiz Felipe Manweiler está preso, suspeito de jogar Tatiane do apartamento onde moravam, do 4º andar. O marido nega as acusações e afirma que Tatiane se jogou. A polícia francesa abriu um inquérito para investigar o assédio sexual que uma mulher sofreu em Paris. O caso rodou o mundo depois que a vítima postou as imagens de uma câmera de segurança numa rede social. Marie Laguerre, uma estudante de arquitetura de 27 anos, foi importunada por um homem perto de um bar. Laguerre disse que ele usou palavras grosseiras e de conotação sexual. As imagens de uma câmera de segurança mostram que ele também a agrediu com um tapa no rosto. Marie Laguerre levou o vídeo à polícia e prestou queixa. Nas próximas semanas, a França pretende colocar em prática uma lei contra a violência sexual que inclui multa para cantadas na rua e para agressões sexistas. Até agora, o homem que agrediu a estudante não foi ouvido pela polícia.
Um relatório divulgado hoje pelo governo britânico alerta para os casos de abuso sexual cometidos por funcionários de instituições de ajuda humanitária. Veja na reportagem da correspondente em Londres, Cecília Malan. O relatório é difícil de digerir. Agressores sexuais continuam trabalhando em organizações de ajuda humanitária mundo afora. As vítimas, como sempre, são as mais vulneráveis. Crianças e mulheres de comunidades pobres e em crise. Os atos de violência vão desde comentários ofensivos a estupro. Nós conversamos com uma das responsáveis pelo estudo. A deputada Pauline Latham acredita que as revelações mais recentes são apenas a ponta do iceberg. Esses homens acham que, por estarem em outros países, o abuso ficará acobertado e anônimo, ela nos disse. Comportamentos assim precisam ser tratados como atividades criminosas graves, diz uma das diretoras da ONG Save the Children. O documento da comissão parlamentar foi lançado 6 meses depois que a imprensa britânica revelou um escândalo envolvendo a Oxfam. Em 2010, funcionários da ONG pagaram sobreviventes do terremoto no Haiti por sexo e dinheiro desviado de doações foi usado para contratar prostitutas no país. Hoje, o relatório traz a triste conclusão de que, de lá para cá, quase nada foi feito para impedir novos casos. A Oxfam disse que leu o texto com tristeza, reconheceu falhas no Haiti e garantiu que vai combater o abuso sexual. Para os parlamentares, a falta de atitude das organizações equivale à cumplicidade. Eles disseram que muitas ONGs estão mais preocupadas em proteger a própria reputação do que as vítimas. Mas Pauline faz questão de reconhecer o trabalho essencial prestado pelas ONGs. Nas palavras dela, a maioria dos funcionários tem uma ética inquestionável e um amor à causa: ajudar quem mais precisa. O crescimento econômico dos países da zona do euro desacelerou no segundo trimestre deste ano. A Agência de Estatística da União Europeia divulgou hoje a previsão para o Produto Interno Bruto de abril a junho, com um crescimento de 0,3%. No primeiro trimestre, o crescimento foi de 0,4%. O resultado do segundo TRI é o menor para o período em 2 anos. E depois de recuar durante todo o ano passado e de subir nos primeiros 3 meses deste ano, a taxa de desemprego no Brasil caiu de 13,1% para 12,4% no segundo trimestre. A notícia é positiva. Significa que 723 mil pessoas deixaram de ocupar o grupo dos desempregados. Mas quase 13 milhões ainda procuram trabalho e não encontram uma vaga. Número que tem se transformado em imagem muito comum em todo o Brasil, como essa em Barbalha. A gente está falando do sul do Ceará. Hoje cedo, centenas de pessoas fizeram fila em busca de uma oportunidade na construção civil, para vagas de motorista, operador de trator ou de rolo compactador. E se a gente mergulhar nos detalhes dos dados nacionais, é possível encontrar sintomas preocupantes. Onde os empregos foram gerados? Segundo o IBGE, o número de empregadores ficou estável. O de trabalhadores por conta própria, estável também. O de empregados domésticos, mesma coisa. 2 movimentos principais explicam a queda na taxa de desemprego. As contratações no setor público, alta de 3,5%, e as vagas sem carteira assinada no setor privado, com uma alta superior a 2,5%. Os empregos formais até caíram um pouquinho. E mais, o número de trabalhadores com carteira assinada foi o menor já registrado desde o início da série histórica em 2012. E em tempos de tanto desemprego, a solução muitas vezes é tocar um negócio próprio. E uma ajudinha financeira, claro, é sempre muito bem-vinda. A reportagem é do Alan Severiano. Entre tantas vítimas da crise, Janete e Marli perderam o emprego de costureira. Resolveram virar patroas delas mesmas. Eu tenho um sonho, assim, não só de trabalhar com isso, mas como também poder empregar alguém futuramente. Mas quanto custa tirar uma ideia do papel? É muito difícil, né? Muita burocracia, os juros muito altos. Por isso, a oferta soou estranho. Empréstimo a juros zero? Elas querem R$17 mil para comprar um carro usado para entrega e uma máquina de costura mais avançada.
A gente vai, com esses equipamentos, poder oferecer para ele uma qualidade de serviço melhor. Em São Paulo, mais de 300 microempreendedores individuais já conseguiram no Sebrae um empréstimo livre de juros. Gente que tem no máximo um funcionário, se enquadra numa atividade prevista na lei e fatura até R$ 81 mil por ano. O limite de crédito é de R$ 20 mil com 36 meses para pagar. Só quem atrasa, paga juros. Em menos de um ano de programa, o balanço é o seguinte: 99% dos empreendedores vem pagando as parcelas em dia. Mas para ter acesso a esse financiamento a juros zero, é preciso provar que o negócio é tão bom quanto a imagem que o dono vende. A porta de entrada são cursos gratuitos, que aliam prática... E aí você vai esfumando, sempre de fora para dentro, tá? E gestão. Tomem cuidado, não misturem despesas pessoais com despesas da empresa. Aí é hora de discutir o plano de negócios para saber se ele é viável. É uma mãozinha que muitas vezes faz toda a diferença, porque consegue viabilizar um sonho, uma ideia e consegue tocar a sua vida. Bastaram R$ 4 mil para Beatriz turbinar a empresa. Ela comprou 2 impressoras especiais e agora faz impressões coloridas e lembrancinhas de festas. Eu aumentei 25% o meu faturamento. É uma oportunidade de melhorar as coisas nessas dias tão difíceis, né? A frase preferida, ela transformou em estampa. A gente pode tudo, menos desistir. A gente tem que acreditar que vai dar certo. Vai dar. A polícia prendeu 18 pessoas suspeitas de participar de uma das maiores quadrilhas de roubo de cargas do Brasil. Os ladrões atacavam caminhões em São Paulo e revendiam as mercadorias em Minas Gerais e também no Rio Grande do Sul. A reportagem é do César Galvão. Esse caminhão tinha acabado de ser roubado pela quadrilha quando foi parado pelos policiais na cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Qual é o seu nome? Diego. Diego. E o seu? Christian. Christian? Isso. E o seu? Alexandre. E o Alexandre? O motorista do caminhão tinha sido levado para um cativeiro. Ali mesmo, no meio da rua, um dos presos ligou para um integrante da quadrilha e deu a ordem. Dispensa a vítima aí que nós estamos mocando aqui, entendeu? Eu tô mocando, tio. Dispensa a vítima aí, onde você tá? Onde você tá? Deixa só a vítima, entendeu? Nós vamos dispensar. Pode soltar ele aí, falou? O caminhoneiro foi deixado numa estrada. Soltou o cara onde? Soltou a vítima lá nos guarda-rodoviários da Anchieta, entendeu? Nem sempre os motoristas eram sequestrados. A investigação mostrou que 4 prestaram queixa que tinham sido roubados, mas, na verdade, entregaram as cargas aos bandidos. Esse aqui é um dos depósitos que a quadrilha usava para esconder as mercadorias roubadas. Aqui, ó, tem o polietileno, chamado de ouro branco. São várias sacas apreendidas. Nesse mesmo lugar, os policiais encontraram outros tipos de materiais, como fios e cabos de cobre, caros e usados em construção. Aqui atrás, olha, nessas caixas, tem leite em pó importado e material nacional para a fabricação de sorvetes. Os policiais dizem que a quadrilha roubava esses produtos porque já tinha os compradores certos. Os compradores recebiam tudo com notas fiscais frias, negociadas pela quadrilha. Para mim fazer essa nota para ele hoje com o ICMS do jeito que está no pedido, me custou R$ 8 mil essa nota, porque eu tive que fazer a entrada. Não dá para cancelar isso? Não dá. Como que o cara que vende nota cancela? A gente cancela. O cara que vende nota não quer nem saber. O dinheiro já está na conta do cara. Hoje a polícia cumpriu 25 mandados de prisão e 39 de busca e apreensão. O chefe da quadrilha já tinha sido preso ontem, em flagrante, com uma carga roubada e documento falso. De acordo com a polícia, a quadrilha movimentava 10 milhões de reais por mês. O que diferenciou essa quadrilha das demais que nós já investigamos foi a estruturação. Ela tinha realmente uma estrutura de empresa setorizada. Nós tínhamos o setor dos roubadores, dos receptadores, o setor financeiro, inclusive um setor de RH, onde era feito todo o pagamento dos funcionários, digamos assim, dessa organização. Pode chegar a 50 empresas envolvidas? Sim, em torno de 50 empresas envolvidas até agora. 8 funcionários das 3 maiores distribuidoras de combustíveis do Brasil foram presos hoje. Eles são suspeitos de participar de uma quadrilha que controlava os preços praticados pelos postos em Curitiba. A reportagem é da Dulcineia Novaes. As investigações começaram com denúncias de donos de postos de combustíveis que fecharam acordo de delação premiada com o Ministério Público do Paraná. Eles alegaram que funcionários das empresas BR Distribuidora, Ipiranga e Shell
manipulavam os preços de venda ao consumidor em Curitiba. De acordo com os investigadores, de forma irregular, as distribuidoras vinculam o preço de compra ao preço de venda, que o posto deve cobrar do consumidor. Assim, retiram do dono do posto o poder de gerir livremente seu negócio, impedindo que o consumidor tenha acesso a um mercado livre e justo. Ou seja, o livre mercado, a livre concorrência que deveria pautar o mercado de combustível em Curitiba, a nossa investigação demonstra que isso não ocorre. 8 pessoas foram presas, entre elas o gerente da Shell, Diego Balvede, o gerente da distribuidora Ipiranga, Peter Oliveira Domingos, e 3 assessores da BR. Todos atuavam em Curitiba e região metropolitana. Eles são suspeitos dos crimes de abuso de poder econômico e organização criminosa. Segundo as investigações, os assessores das distribuidoras exigiam que os donos de postos enviassem fotos das placas com os preços dos combustíveis para comprovar que estavam cobrando o valor combinado. As empresas também contratavam motoboys para conferir os preços nas bombas. Conversas telefônicas, troca de mensagens e e-mails que fazem parte da investigação mostram que os donos de postos que não aceitavam a imposição das distribuidoras tinham o custo do combustível aumentado, ou seja, pagavam mais caro. A distribuidora ganha porque ela consegue fazer uma manipulação do mercado de acordo com os seus interesses comerciais, não de acordo com os interesses da livre concorrência. A Raizen, licenciada da marca Shell no Brasil, afirmou que está à disposição das autoridades e reforçou que os preços nos postos de combustíveis são definidos exclusivamente pelos revendedores, sem qualquer ingerência da distribuidora. A BR Distribuidora disse que pauta sua atuação pelas melhores práticas comerciais e de concorrência e exige o mesmo comportamento de seus revendedores e funcionários. A Ipiranga afirmou que cada revendedor é livre para determinar o preço praticado na bomba e que a empresa não incentiva práticas ilegais. E nós não conseguimos contato com as defesas de Diego Balvede e Peter Domingos. O governo vai publicar até amanhã um novo decreto para manter a redução no preço do diesel até o fim do ano. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse ao G1 que o decreto vai manter o subsídio de 46 centavos no litro de diesel. Esse valor foi acertado durante as negociações entre governo e caminhoneiros para acabar com a greve da categoria em maio deste ano. A atual regulamentação vence hoje. E que Brasil você quer para o futuro? A gente começa hoje com a mensagem do Sadi de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. Sadi Martins, da cidade de Não Me Toque, Rio Grande do Sul. O que eu quero para o Brasil é exatamente o que eu estou vendo aqui. Prosperidade, riqueza e bonança para todos. Mília Maria de Araújo Melo, a cidade onde eu moro, entre Rios e Bahia, um país que eu quero para o futuro. Que menos corrupção, salário digno para os professores e o profissional de saúde. Sou aqui de Japorã, Mato Grosso do Sul, e o Brasil que eu quero é que todos os políticos que estão envolvidos em corrupção que vão para a cadeia, porque o dinheiro público, já diz público, é do povo, é para ser investido no povo, não em casas e mansões, em mordomia, para famílias de políticos, ladrão. Por isso, a justiça tem que ser honesta, não tem que estar envolvida em corrupção. Meu nome é Damião, sou da cidade do Junco do Seridó, Paraíba, estou aqui na ponta do poço. O Brasil que eu quero é um Brasil cheio de paz, amor ao próximo. Eu sou o Enzo, essa é a Helena, esse daqui é o Matias, e a gente está aqui em Ribeirão Pires, nessa represa linda aqui, que se chama Billings, e a gente está recolhendo lixo. E o Brasil que a gente quer para o nosso futuro é um Brasil sem lixo na represa, e se coloquem o lixo no lixo. É isso aí, Enzo, Helena e Matias praticando a cidadania logo cedo. Tem tudo para crescer como eleitores conscientes também. Outubro está perto demais para eles, mas não para o Cláudio de Japorã, por exemplo, que disse com razão que dinheiro público deve ser usado para investimento em benefício do público. Outubro está aí para o Cláudio e para todos nós, para quem quer eleger representantes que têm
uma visão como essa que ele falou. Manda pra gente também qual é o Brasil que você quer. Os vídeos que foram ao ar estão no Globoplay, no nosso site e no g1.com.br/Brasil que eu quero. Um bebê de 10 meses que sobreviveu a um acidente de carro ontem na BR-040 em Minas Gerais teve alta do hospital hoje em Belo Horizonte. A criança saiu do hospital no colo de uma tia. Os pais morreram no acidente quando o carro em que estavam foi atingido por uma carreta. Os bombeiros tiveram que serrar a lataria e levaram 3 horas para retirar o bebê, que estava na cadeirinha. O motorista do caminhão foi liberado e vai responder por homicídio e lesão corporal. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite começa na próxima segunda, dia 6, e vai até o fim de agosto. O Ministério da Saúde quer vacinar pelo menos 95% do público-alvo, que é de mais de 11 milhões de crianças. De janeiro para cá, foram registrados 822 casos de sarampo no país. O último caso de pólio no Brasil foi há quase 30 anos. Você pode ter mais informações sobre a campanha no nosso site, na internet. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu da decisão de libertar José Dirceu. O ex-ministro foi preso em maio, depois de ser condenado em segunda instância a 30 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato. Um mês após a prisão, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus e libertou José Dirceu. O recurso de Raquel Dodge foi apresentado ontem e não tem data para ser analisado pelo plenário do STF. Morreu hoje em São Paulo, aos 96 anos de idade, o jurista Hélio Bicudo. Ele foi um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Hélio Bicudo nasceu em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Formado em Direito na USP, durante a ditadura militar, ele se tornou procurador de Justiça de São Paulo, com a missão de combater o Esquadrão da Morte, grupo de extermínio formado por policiais. Não houve, na verdade, um confronto, houve um processo de eliminação, quer dizer, de execução por parte da polícia. Bicudo participou da luta pela redemocratização do Brasil e atuou na campanha das Diretas Já. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Foi deputado federal pelo PT e assumiu a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura de São Paulo na gestão de Luiz Erundina. No ano 2000, presidiu a Comissão Interamericana de Direitos Humanos em Washington. Depois foi vice de Marta Suplicy na Prefeitura Paulistana. Em 2005, deixou o PT em meio à crise do mensalão. Em 2015, foi um dos juristas que assinaram o pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Hélio Bicudo teve 7 filhos, 14 netos e 4 bisnetos. Agentes de inteligência americanos suspeitam que a Coreia do Norte continue produzindo mísseis balísticos. Imagens de satélites espiões detectaram atividade contínua em Sanundong, numa fábrica que produz mísseis. Inclusive aquele lançado em novembro do ano passado, que teria capacidade, em teoria, de atingir o território americano. Em junho, num encontro histórico com o presidente Donald Trump, o ditador Kim Jong-un prometeu desnuclearizar a Coreia do Norte. Mas até agora, houve poucos avanços concretos nesse sentido. Você vai ver a seguir, Donald Trump ameaça parar o governo se o Congresso não liberar dinheiro para a construção do muro na fronteira com o México. E o roubo de um tubarão mobiliza a polícia americana. A gente volta já. O Ministério Público Federal de São Paulo reabriu as investigações sobre a morte do jornalista Vladimir Herzog. Herzog era diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. Ele morreu em 1975, depois de se apresentar ao DOI-CODE, órgão da repressão do governo militar, para prestar um depoimento. Apesar dos sinais evidentes de tortura, na época a ditadura divulgou que o jornalista se enforcou na cela. Em 2009, a investigação sobre a morte de Herzog foi arquivada com base na prescrição do crime e na lei de anistia. Agora, o caso foi reaberto depois que a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por impunidade nos crimes de tortura e execução do jornalista. O Itamaraty e o Ministério dos Direitos Humanos reconheceram a legitimidade da sentença e da jurisdição da Corte Internacional.
O presidente Donald Trump ameaçou paralisar o governo americano se o Congresso não liberar dinheiro para a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México, além de leis mais rígidas para combater a imigração. Vamos a Nova York falar com o correspondente Fábio Turci. Salve, Turci, boa tarde para você. Como é que o Congresso reagiu a essa ameaça, hein? Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde para todos. Doni, os aliados de Trump no Congresso não gostaram nada dessa ameaça, afinal, em novembro, muitos deles vão disputar a reeleição. E uma paralisia do governo tende a favorecer a oposição. Isso num cenário em que o Partido Republicano já teme perder a maioria na Câmara, no Senado ou até em ambas as casas. O orçamento do governo vai até 30 de setembro, quando termina o ano fiscal. Trump quer incluir no novo orçamento verba para apertar a segurança nas fronteiras e para construir um muro. Aquele muro que ele prometeu que o próprio México iria pagar. A ameaça dele é de que, se não houver acordo para aprovar essas medidas, ele não vai ceder. E tudo bem para ele se o governo ficar sem orçamento e tiver que paralisar setores não essenciais. Trump fez essa declaração na Casa Branca ao lado do novo primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, outro líder da direita populista. Como Trump, Conte tem um discurso linha dura com a imigração, aliás, um tema importante na Itália, já que o país fica na beira do mar Mediterrâneo e acaba sendo um dos mais procurados por pessoas que fogem do terrorismo, das guerras e da miséria no norte da África e no Oriente Médio. Conte quer limitar a entrada de imigrantes e já fechou portos para barcos de ajuda humanitária. Trump elogiou bastante o líder italiano e disse que ele está fazendo a coisa certa. Uma ONG acusa uma embarcação italiana de devolver mais de 100 imigrantes para a Líbia. Os italianos teriam ajudado o barco com os líbios no Mediterrâneo, mas conduzido os refugiados de volta para a Líbia, país que sofre com disputas de poder e terrorismo. As Nações Unidas estão investigando se a Itália infringiu leis internacionais. E aqui nos Estados Unidos, um comitê do Senado ouve hoje autoridades de imigração do governo. Existem até denúncias de abuso sexual contra imigrantes detidos sem documentos. Doni. Turci, obrigado pelas informações. Boa tarde para você em Nova York. Um tubarão roubado de um aquário, sim, no Texas, nos Estados Unidos, foi encontrado pela polícia. As imagens mostram um dos ladrões retirando o tubarão do tanque e o enrolando num pano no fim de semana. Depois, ele foi colocado dentro de um carrinho de bebê. Os 3 ladrões saíram do lugar como se nada tivesse acontecido. O tubarão já foi devolvido ao aquário. 2 deles já confessaram o roubo e vão responder judicialmente. Segundo a polícia, não se sabe ainda por que o trio levou o tubarão, mas as autoridades já disseram que pelo menos um deles tem conhecimento sobre animais marinhos. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Muito obrigado pela companhia, para você uma boa tarde e a gente se vê amanhã. Tchau.